Bem-vindos a mais um conteúdo do canal Interior Esportivo RS. No vídeo de hoje, falaremos um pouco sobre as partidas dos nossos clubes do interior, pela Série A, Série C e Divisão de Acesso, ocorridas no último final de semana. Vamos começar falando do Juventude, que jogou fora de casa contra o Ceará, jogo difícil. Ceará bem posicionado no momento na tabela do Campeonato Brasileiro. O Juventude na zona de rebaixamento, buscando pontos para sair dela. E o Juventude teve uma postura muito boa desde o início. Ele soube suportar a pressão do Ceará, no início principalmente, que o time que joga em casa nos primeiros 15, 20, 25 minutos, ele pressiona, ele busca o jogo, e o Juventude jogando fora de casa, segurou, enfrentou, e aí depois começou a buscar o seu jogo, alguns contra-ataques, tentando atacar quando possível, e foi um jogo para, até o final, muito aparente que seria um 0 a 0, já seria um bom resultado, porque o Juventude jogava fora de casa, fazia muitos jogos que não conseguia pontuar fora de casa. Mas já dentro dos acréscimos, aos 49 do segundo tempo, em um lance de contra-ataque do Juventude, um cruzamento para a área, e o meio-campista Mandaca de cabeça fez o gol, validado pelo VAR, que trouxe a vitória ao Juventude. No finalzinho, conseguiu vencer fora de casa. 1 a 0, muito valioso nessa briga contra o rebaixamento. Por quê? Porque naquele momento, como o Juventude estava abrindo a rodada, ele saiu da zona de rebaixamento, foi a 16º. Depois, no andamento da rodada, que foi finalizada no domingo, o Juventude acabou retornando, porque Vasco e Vitória também venceram. Então o Juventude acabou voltando à zona de rebaixamento, mas agora muito mais próximo de sair, porque está colado na equipe que está fora, na zona de rebaixamento com 22 pontos. O que está fora tem 22 pontos, o Juventude dentro da zona de rebaixamento tem 21 pontos. Então é um grande resultado, com muita aplicação tática, com muita luta física, que o Juventude conseguiu nesse jogo. Agora, as equipes têm um período sem jogos, porque temos data FIFA, então o Campeonato Brasileiro volta no fim de semana do dia 13 de setembro. O Juventude joga no dia 14, um domingo, às 16 horas, contra o Flamengo, no Alfredo Jaconi. Agora vamos falar um pouco das nossas equipes da Série C, que encerraram a primeira fase no sábado, todos os jogos 17 horas, toda a rodada, que era a última rodada. O Caxias foi a Maringá jogar fora de casa, no interior do Paraná, com uma equipe mista, com alguns jogadores titulares, outros reservas. Uma equipe que estava priorizando nesse momento, focada em descansar atletas, em preservar atletas, para que chegasse no quadrangular no próximo fim de semana que se inicia, com todo o gás para enfrentar o quadrangular, que é o que vale a vaga, porque o Caxias há 3 rodadas já havia garantido a liderança isolada, e aí começou a preservar atletas, limpar a ficha de cartões amarelos, e aí foi a Maringá com esse intuito também, acabou sofrendo uma derrota de 3 a 0, Maringá não classificou, não foi rebaixado, ficou no meio de tabela, o Caxias ficou com seus 37 pontos na liderança, e agora volta no próximo final de semana para jogar no quadrangular. Primeiro jogo fora de casa,
no domingo, dia 7 de setembro, às 4h30 da tarde, contra o Floresta, no Ceará. Essa vai ser a abertura do Caxias. Agora sobre o outro gaúcho, o Ipiranga, jogou em casa, recebeu o Figueirense, estava ali numa encruzilhada, né? Podia classificar, poderia, com chances mínimas, mas poderia ser rebaixado, e poderia ficar na zona do limbo, como se diz, sem conseguir nada. Venceu o jogo por 1-0, buscou o jogo, porque jogava em casa, se impôs contra o Figueirense e conseguiu a vitória por 1-0, uma vitória magra, futebol razoável, mas pelo menos encerrou a campanha com vitória. Os resultados paralelos não favoreceram, então o Ipiranga não classificou. Como venceu o jogo, afastou qualquer risco de rebaixamento, ficou em 10º lugar, no meio da tabela. E então a temporada do Ipiranga, que jogou Campeonato Gaúcho, jogou Copa do Brasil e jogou a Série C, se encerrou no sábado, sem a classificação para os quadrangulares. E agora a equipe vai focar em resolver suas questões, né? Treinador fica, não fica, jogadores, quem fica, quem sai, quem o clube vai buscar para a próxima temporada. Ainda no final do ano tem eleição no clube para definir presidente, se mantém o atual presidente Adilson, se vai ter alguma mudança. E agora o Ipiranga foca então em suas questões do clube para voltar mais forte para a próxima temporada. Vamos fechar falando sobre a final da divisão de acesso entre Inter de Santa Maria e Novo Hamburgo. O Inter de Santa Maria recebeu o Novo Hamburgo em Santa Maria, estádio lotado, a torcida apoiando, vinha com a desvantagem do 3-2, o Novo Hamburgo tinha vencido em casa por 3-2, teria que vencer o jogo por um gol de diferença para levar os pênaltis ou por 2 ou mais para ser campeão diretamente. Um jogo truncado, um jogo muito brigado, um jogo muito complexo. Por quê? Porque o Inter de Santa Maria buscava o jogo porque precisava da vitória e o Novo Hamburgo tentava segurar o jogo, tentava tocar a bola para lateral, tentava ficar com a bola, porque tinha vantagem. O Novo Hamburgo não precisava vencer o jogo, não precisava buscar o jogo. E destruir é muito mais fácil do que construir, né? Então, o Inter de Santa Maria tentou, teve um gol com muita polêmica, um gol que a arbitragem marcou impedimento praticamente no final do jogo. Houve muita reclamação, mas como na divisão de acesso não tem árbitro de vídeo, foi realmente anulado o gol. O Inter de Santa Maria buscava, o Novo Hamburgo destruía as jogadas. O 0-0 então deu o título ao Novo Hamburgo e o Inter de Santa Maria, mesmo jogando em casa, não conseguiu a conquista. Mas o mais importante da divisão de acesso para essas equipes é subir para o Gauchão do próximo ano, e isso já estava garantido às duas equipes. O Novo Hamburgo como campeão da divisão de acesso, o Inter de Santa Maria como vice-campeão, os dois estarão no Gauchão de 2026. E agora também a temporada finalizada para eles. E eles agora também focam em resolver as questões administrativas. Quem fica, quem sai, os treinadores ficam, saem, jogadores que permanecem, jogadores que vão chegar, em organizar suas estruturas, fazer as melhorias necessárias nos clubes para o gauchão da próxima temporada. Encerramos aqui esse conteúdo sobre a rodada dos gaúchos. Espero que tenham gostado. Deixem o like, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receber as notificações dos vídeos sempre que tivermos novos conteúdos.